Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o 8º ano. Vamos então ver qual é o nosso objeto de conhecimento da nossa aula de número 16. No objeto de conhecimento, diversidade do reino animal. E no detalhamento, reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nesta aula vamos começar a falar dos vertebrados. É o grupo de animais que possuem aí uma coluna vertebral, seja ela óssea, cartilaginosa ou mista. Como você observa aqui nessa imagem, nós temos várias categorias de animais. Nós temos aqueles que são invertebrados, então você está vendo aí os grupos de cada um deles, né? Nós temos, por exemplo, os poríferos, quinidários, anelídeos, moluscos, plateumintos, equinodermos e os artrópodes. Então, todos esses, apesar de alguns deles terem aí o corpo um pouco rígido, eles ainda não têm um esqueleto ósseo, não vão apresentar um crânio ósseo e nem uma coluna vertebral. Alguns deles têm até o corpo mole, como por exemplo os moluscos, os anelídeos. Então, todos esses estão na classe dos invertebrados. E o que a gente vai falar é da classe dos vertebrados, né? Aqueles que apresentam, então, essa coluna vertebral e aí também o esqueleto ósseo e o crânio. E nós temos aí, como por exemplo, os mamíferos, os peixes, as aves, os répteis e os anfíbios. Todos esses pertencem ao grupo dos vertebrados. E para a gente iniciar e aprofundar esse conhecimento nesse grupo, nós vamos falar primeiro aí do grupo dos peixes. Então, os peixes, né, são muito conhecidos, inclusive aqui na nossa região. Eles são vertebrados aquáticos, que respiram por brânquias e possuem nadadeiras. Eles também são animais pecilotérmicos. O que quer dizer essa palavra? Significa que a temperatura do seu corpo varia de acordo com a do ambiente. Eles vão também perceber as vibrações transmitidas na água por meio da linha lateral. Você observa aí na imagem que esse animal ele possui aí vários órgãos, várias estruturas no seu corpo. Primeiramente, ele vai ter aí um corpo alongado, né, com um formato hidrodinâmico que vai facilitar aí a sua natação, né? Então, ele é um peixe e é um animal adaptado à água. Ele vai possuir aí também as nadadeiras, algumas delas vão ser carnosas, outras vão ser espinhosas. Eles vão ter uma nadadeira caudal. O seu corpo vai ser coberto aí por escamas, né? Essas escamas vão proteger o seu corpo e na superfície do seu corpo ele também vai ter ali algum tipo de muco que facilita a sua locomoção dentro da água. Bom, a gente falou aí também da linha lateral. Essa linha lateral ajuda os peixes a perceberem o ambiente onde eles estão inseridos. Você já tentou pegar um peixe com a sua mão diretamente? Provavelmente você não conseguiu pegar porque eles percebem logo a vibração dentro da água e logo eles vão se afastar. Então, eles percebem através dessa linha lateral. Eles também possuem o esqueleto ósseo, como você observa aqui, né, na imagem. Nós temos aí a coluna vertebral desse animal. Eles vão ter brânquias, que é por onde eles realizam as trocas gasosas. Também vão ter aí coração, fígado, vesícula, vários órgãos internos, como o cérebro, por exemplo, que aí já faz parte do sistema nervoso, né, e sensorial desse animal. Então, ele tem vários órgãos, várias estruturas, um corpo mais complexo do que um tipo de animal que seja invertebrado. A gente vai ver ainda que eles têm, né, algumas outras características que são importantes a gente observar. Então, observe aí o quadro. Os peixes, eles possuem aí um coração com duas cavidades, então eles vão apresentar aí apenas um átrio e um ventrículo. Então, o coração dele vai bombear o sangue através do seu corpo, através dos seus vasos sanguíneos, né? Vai realizar as trocas gasosas aí com o ambiente e esse sangue, né, vai circular por dentro do seu corpo. A bexiga natatória
ela é um órgão aí dos peixes, né? Nem todos possuem essa bexiga natatória, a gente vai ver mais adiante, mas ele é um órgão importante, né? É um órgão em forma de bolsa e preenchido por gás que permite a subida e a descida na água desse peixe. E ele tem aí um sistema nervoso formado por um encéfalo como órgão central, a linha lateral que é sensível a vibrações, né? Essa que a gente comentou também faz parte do seu sistema nervoso. E na sua excreção, ele produz aí amônia e vai excretar no meio ambiente, né, os produtos dessa excreta, ok? Então a gente viu, né, que eles têm várias características que são particulares aí dos peixes. E agora a gente vai observar, né, uma imagem que vai mostrar muito bem pra gente como é que esses peixes são por dentro, né? Então você visualiza aí um peixe dentro de um rio, né? E a gente vai ver a anatomia interna desse animal. Você observa aí que a pele dele é uma pele mucoide, ou seja, que produz muco, e escamosa porque tem as suas escamas. E aí você observa que ele tem várias nadadeiras, né, ou barbatanas, que são chamadas de dorsal, caudal, pélvica, entre outros. Bom, você vê que ele também possui o esqueleto, então é isso que diferencia esse animal dos invertebrados, né? O primeiro grupo aí que a gente está estudando, e esse grupo tem justamente os ossos, né? Vai possuir aí uma coluna vertebral, vai possuir um crânio, certo? Mas a gente vai ver que alguns peixes também não têm esse esqueleto exatamente ósseo, ele pode ter um esqueleto cartilaginoso, e ele vai ter aí por dentro, né, alguns órgãos internos. Então a gente observa aí que ele vai ter um cérebro que vai comandar o seu sistema nervoso, vai ter aí um coração, fígado, estômago, intestinos, ou seja, o seu sistema digestório aí completo. Ele vai possuir glândulas reprodutivas, vai ter aí também uma faringe e as brânquias, aonde ele realiza as trocas gasosas. E a gente observa aí esse órgão que é chamado de bexiga natatória. Como é que funciona a bexiga natatória nos peixes? Eles precisam aí muitas vezes ir até a superfície da água, então eles enchem de ar essa bexiga natatória e aí ele vai com certeza subir, e se ele quiser descer, ele vai novamente aí esvaziar essa bexiga natatória, né, como a gente viu, certo? Então, só para você observar aí novamente, o peixe faz essa elevação, certo? E depois ele pode descer, ok? Então, essas são aí algumas características, né, dos órgãos internos desses animais que é importante a gente identificar, certo? E bom, esses peixes, eles podem ser classificados em grupos, e aí a gente vai ter algumas características que vão diferenciar um grupo do outro. Por exemplo, a gente tem aí alguns peixes que vão apresentar maxila e aí outros que não vão apresentar. Então, conforme aí, com base na presença ou na ausência dessa maxila, a gente vai classificar ele em dois grupos. Então, nós temos os grupos aí dos agnatos, que não possuem as maxilas. Então, você observa aí esse peixe que tem o corpo alongado. Ele não tem aí maxilas que se abrem, né, com muita facilidade. Ele vai ter, claro, uma região ventral, aliás, uma região da boca, por onde ele vai se alimentar, mas não é igual ao que tem uma maxila. Quais são os que têm a maxila? São os chamados gnastostomados. Gnatostomados. Eles vão possuir maxila e a maioria dos peixes existentes é desse grupo dos gnatostomados. Então, você observa aí, por exemplo, um tucunaré que vai ter justamente essa maxila, a boca dele vai conseguir se abrir com mais facilidade para facilitar a sua alimentação. Dentro aí do grupo dos peixes, a gente pode ainda dividi-los em outros dois grupos. A gente tem aí dentro do grupo dos gnatostomados, que possuem a maxila, eles podem ser chamados ainda por condrictes ou osteíctes. E quais são aqueles que fazem parte do grupo dos condrictes? São aqueles que vão ter o corpo dotado de esqueleto cartilaginoso. Então, quais são esses animais que têm o esqueleto cartilaginoso? Tubarões e arraias. Dificilmente você vai ver um esqueleto
de um tubarão, por exemplo, de uma arraia numa praia, né? Até mesmo difícil encontrar o corpo desses animais mortos, porque essa cartilagem ela se decompõe com muito mais facilidade do que os ossos. Então é mais difícil a gente visualizar ali o corpo de um tubarão, por exemplo, em decomposição. Mas aí no caso do outro grupo, que é o grupo dos que são que tem, né, a sua estrutura óssea, como a gente estava vendo lá na imagem anterior. Então, a gente tem ainda o grupo dos osteíctes, que são os dotados de esqueleto ósseo. E aí, como exemplo, a gente tem o pirarucu, tucunaré, entre outros, que vão ter, né, essa estrutura óssea, certo? Então, esses são pertencentes ao grupo dos osteíctes. E só para a gente analisar de forma melhor quais as diferenças, né, entre esses dois grupos, você observa aí na imagem que nós temos. O grupo dos condrictes, eles vão apresentar um esqueleto de cartilagem, enquanto o grupo dos osteíctes vai apresentar um esqueleto ósseo. Bom, com relação às brânquias, os condrictes não têm opérculo, enquanto os osteíctes têm opérculo. O que significa o opérculo? Aquela abertura que alguns peixes têm em cima das brânquias. Geralmente, quando a mãe vai lá na feira, abre aquele opérculo para ver se as brânquias estão vermelhinhas, porque isso indica que o peixe ele está fresco. Então, alguns peixes têm, é o caso dos osteíctes. A boca dos condrictes é na região ventral, como por exemplo do tubarão, das arraias, e dos osteíctes na região frontal. Na reprodução, os condrictes apresentam aí fecundação interna e os osteíctes apresentam fecundação externa, eles lançam as suas células reprodutivas no ambiente. O desenvolvimento dos condrictes é direto, dos osteíctes é indireto, eles passam aí por uma fase meio que larval que é chamada de alevinos. Dos condrictes eles vão ter escamas placoides, enquanto os osteíctes vão ter escamas dérmicas. Eles não possuem aqui os condrictes eles possuem cloaca, enquanto os osteíctes não possuem. A bexiga natatória também está ausente nos condrictes, enquanto os osteíctes possuem, e a excreção dos condrictes é ureia e dos osteíctes é amônia. Então, você observa aí que tem várias diferenças entre a estrutura do corpo de cada um deles, né? Então, fica mais fácil assim a gente perceber que eles são diferentes, né? Então, a gente vai observar no ambiente deles, né? Outra particularidade. A gente tem alguns animais que vão viver num ambiente marinho de água salgada, né? Enquanto outros vão viver em um ambiente de água doce. Então, no caso aqui dos peixes que vão viver dentro de um oceano, por exemplo, dos mares, a gente tem como representantes os tubarões, as arraias e as quimeras, né? Que você está vendo aí dentro desse, digamos assim, aquário. Então, a maioria dos tubarões, ela vai ser predadora, né? Mas nem sempre eles são predadores ativos. É o exemplo aí do tubarão-baleia. Então, muitas vezes a gente acha que eles vão predar os seres humanos, né? Na verdade, a maioria das vezes acontece acidentes. Eles não têm, né, o homem como parte da sua alimentação. Já as arraias, elas têm o corpo achatado, né? E as nadadeiras peitorais um pouco mais expandidas, e elas passam a maior parte do tempo no fundo do mar, né? Ou no fundo do oceano, em lugares lodosos, apesar da gente ter espécies que também vivem na região dos rios. E as quimeras, que são outro representante desse grupo, elas diferem dos outros, né? Por conta que elas têm brânquias cobertas por um opérculo, mas elas ainda pertencem ao grupo dos condrictes. A gente tem ainda o outro grupo, que mudando aí, né, a paisagem, se a gente for aí para o fundo, né, de um lago, de um rio ou o igarapé, a gente consegue ver um outro grupo de peixes, né? Então, você consegue aí perceber, por exemplo, pacu, pirarucu, tucunaré, são todos peixes aqui da nossa região. E esses peixes fazem parte aí dos osteíctes, que representam mais de 95% das espécies de peixes que vivem, né? Que são viventes. Eles têm aí a presença da bexiga natatória e aí vão ter também o opérculo, que protege a abertura das brânquias, no caso aí dos osteíctes. Eles são divididos em duas classes, são os actinopterídeos e os sarcopterídeos, né? Então, dentro desse grupo ainda temos
dois subgrupos, né? Então a gente vai ver agora o grupo dos Sarcopterídeos. Esse grupo é um grupo de peixes com nadadeiras carnosas e com suporte ósseo. Apresentam como representantes os peixes pulmonados, também chamados de celacantos ou de pinóicos. Acredita-se que esse grupo é ancestral dos vertebrados terrestres. Então a gente tem como exemplo aí a piramboia, né? Um peixe que pertence a esse grupo dos Sarcopterídeos. E a gente vai ter aí o outro grupo, que é o de Actinopterídeos, que eles apresentam aí como característica principal as nadadeiras sustentadas por raios. São nadadeiras que a gente diz que são raiadas, certo? A maioria aí dos seus representantes, ela vai ser ovípara e as suas larvas aí são um pouco semelhantes aos adultos, são chamados de alevinos. Então, esse é o grupo dos Actinopterídeos, que realizam também a sua reprodução de maneira externa. E a gente tem aí um fenômeno que é bastante conhecido, que é chamado fenômeno da piracema, que é quando esses peixes aí, né, costumam nadar contra a corrente, né? Então, o movimento dos cardumes de peixe que nadam rio acima, contra a correnteza, para realizar a desova no período de reprodução. Então, é comum que a gente, no caso aqui da nossa região, nós entramos no período de defeso para preservar ali, né, aquela reprodução dos peixes, porque se eles não se reproduzem, logo a gente não vai ter, né, também ali todo o sistema de alimentação, de comércio, então é preciso respeitar esse período, né? E a gente vai ver que é interessante porque eles fazem um movimento contra o fluxo do rio, né? O que não parece assim muito lógico, mas você vai entender nessa animação. Observem aí que eles procuram ambientes, né, que sejam mais favoráveis para sua reprodução, onde tem alimentação e águas tranquilas. Então, geralmente, eles vão contra o rio, contra essa correnteza, né? E isso favorece aí para esses animais, inclusive, liberarem hormônios reprodutivos. Uma vez que eles estão ali naquele ambiente, eles vão liberar os seus ovos, né, os seus óvulos aí no caso das fêmeas e o espermatozoide no caso dos machos. Eles vão encontrar, né, uma célula encontra a outra e vai gerar os ovinhos. Aqueles ovos ficam lá no ambiente e muitas vezes acontece de que centenas deles são depositados, mas nem todos vão se transformar ali no animal adulto. Muitos deles, né, vão ser predados por outros organismos, muitos deles vão acabar ali sendo levados pela correnteza e apenas ali uma pequena porcentagem que realmente vai sobreviver, né? Então, por isso é importante a gente respeitar o ambiente onde eles estão inseridos, não poluir, né, para que eles tenham ali a oportunidade de se reproduzirem e gerarem mais descendentes, ok? Então, a gente viu aí esse fenômeno chamado de piracema. Nós falamos aí bastante dos peixes, mas nós temos outro grupo aí que também merece importância, que é o grupo dos anfíbios. Você percebe aí que enquanto a vida na água é de uma forma, né, aqueles animais estão adaptados aí para a vida totalmente aquática, eles não são adaptados para a vida terrestre, existe um grupo de animais que ele pode estar ali nesse meio termo, nessa transição. E evolutivamente falando, é isso que aconteceu, uma transição da vida na água para a vida terrestre. E nós temos aí o caso dos anfíbios. Esse nome anfíbio significa aí, olha, anfi significa duplo e bio vida, ou seja, eles vivem parte da vida na água e parte da vida na terra. E quais são os representantes aí desse grupo, né? São esses que a gente observa, né? Nós temos aí, por exemplo, sapos, rãs, pererecas, temos aí as cobras cegas, também conhecida como cecílias, né? E existe aí uma diferença no corpo, né, de cada um deles. Você observa ali que o sapo, ele tem ali uma pele mais rugosa, né, mais seca. É muito fácil a gente observar até nos ambientes urbanos esse tipo de animais. A gente tem ali as rãs, que tem um corpo mais liso, né, uma pele mais fina. E elas também vão ter membranas entre os dedos, tá? Que vai facilitar ali a sua locomoção na água, por exemplo. E a gente tem as pererecas, que são outra classe aí dos anfíbios, que são adaptados para o pulo ou salto nas árvores. Por isso que eles têm ali
um dedo, né? A pontinha do dedo deles é um pouquinho mais dilatada e consegue até mesmo se grudar na superfície das árvores, certo? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os anfíbios. Existe a classificação desses anfíbios, eles podem ser classificados aí em anuros, em ápodes e em urodelos, né? E qual é a diferença entre cada grupo? O grupo dos anuros é o grupo de anfíbios que não possui cauda. Então a gente tem aí, por exemplo, o sapo, o rã, perereca são do grupo dos anuros, né? Porque eles não vão possuir uma cauda. A gente tem ainda o grupo dos ápodes, que são aqueles que são anfíbios sem patas, né? Então, se ai quer dizer uma negação e podes quer dizer pés, eles não têm pés, não têm patas. Então, a gente está vendo aí um representante, né, mais conhecido como cobra cega. A gente tem ainda aí os urodelos, que são anfíbios com cauda na fase adulta, né? Então, a gente tem salamandras como, por exemplo, representantes desses urodelos. A gente vê ainda que eles têm características gerais, né, que nós precisamos observar dentro desse grupo, certo? Então, vamos observar as características gerais do grupo dos anfíbios. Eles são animais aí pecilotérmicos ou heterotérmicos. O que quer dizer isso, né? Que a temperatura do corpo deles vai variar aí de acordo com o ambiente. Né? Então, ao contrário ali, né, de outros animais, esses animais vão ser muito sensíveis ao meio ambiente, né? Ambientes muito frios ou muito quentes podem, né, fazer com que esses animais tenham prejuízos. Então, mais uma vez, é importante a gente lembrar de cuidar do meio ambiente para preservar essa população de anfíbios. Muitos se alimentam de insetos, minhocas, outros invertebrados e até pequenos camundongos e filhotes de pássaros. Mais uma vez aí falando, né, da relação deles com o ambiente. Onde a gente encontra sapos, rãs, pererecas, por exemplo, é um ambiente que vai ter um controle maior sobre insetos, como por exemplo moscas, mosquitos. Embora a uma primeira vista eles pareçam desagradáveis, né? Ninguém gosta muito de estar perto aí dos sapos, alguns têm até medo, né? Mas eles são importantes para o meio ambiente porque eles ajudam a controlar essa população de outros insetos que poderiam causar aí, né, algum prejuízo para a gente também, podem causar doenças. Então é importante a gente perceber que o ambiente precisa estar em equilíbrio para que esses animais também mantenham aí esse ecossistema em equilíbrio, né? E continuando aí a falar das características gerais desses animais, nós vemos aí que eles realizam as trocas gasosas por meio dos pulmões e da pele, né? Então, a pele deles é muito sensível, precisa estar úmida, né? Para que eles possam realizar essas trocas gasosas. Por isso que eles estão no ambiente aquático na maioria das vezes, né? Principalmente os sapos. Eles precisam estar em um ambiente que tenha essa umidade para que eles consigam realizar aí essas trocas gasosas através da pele, né? E aí eles também podem fazer essas trocas gasosas através dos pulmões, porque eles também têm os seus pulmões, né? Já na fase adulta, eles vão ter aí, né, essa pele e esse pulmão para realizar a troca, mas durante a fase de girino, eles vão ter aí a troca gasosa através das brânquias. Você já deve ter visto aí em certos ambientes os girinos, né, que são os filhotes desses sapos. Eles realizam as trocas gasosas através de brânquias, semelhante aí como no caso dos peixes, né? Mas só nessa fase da vida, né? Na fase larval. Depois que eles crescem, viram adultos, eles já não têm mais brânquias, né? Eles também passam por um momento de transição, né? O corpo deles sofre diversas mudanças, desde que eles são ali apenas um girino até se tornar um adulto, né? É o que a gente vai ver, por exemplo, na reprodução desses anfíbios. Observem aí, né, que nós temos também características que são gerais a eles. Eles vão apresentar aí um coração diferente do coração dos peixes, porque vai ter aí 3 cavidades. Ele vai ter aí 2 átrios e um ventrículo. O tubo digestório deles vai ser completo e a porção final é na cloaca, que é a região aí de saída, né, tanto das fezes como também de algumas células reprodutivas. Eles vão ter aí o sistema nervoso, que vai ter o encéfalo como órgão central,
a excreção deles, né, vai ser amônia quando eles são girinos e nos adultos vai ser ureia. Então, sobre a reprodução desses animais, a gente vai ver aí uma animação que demonstra muito bem como que ela acontece, ok? Então, observem aí. O animal adulto, né, ele vai fazer a sua reprodução, certo? Nesse ambiente, vai depositar os ovos dele na água, né? E aí esses ovos depois, posteriormente, vão eclodir e formar as larvas. Essas larvas, por sua vez, elas vão aí dar como resultado os girinos, que você observa aí que eles possuem uma cauda e eles vão possuir as brânquias, mas nesse momento eles ainda não têm patas, né? Não têm pés. E aí, com o passar do tempo, essa cauda ela vai reduzindo de tamanho, as patas vão sendo desenvolvidas, primeiramente as patas traseiras e depois as dianteiras, e ele vai ficando cada vez mais diferente, ocupando aí o ambiente terrestre, né? Ele sai da água e vai passar a ocupar o ambiente terrestre. Então, só para você observar aí cada etapa, né? Nós temos o sapo ou a rã aí, que no caso é o adulto, né? Existe aí a forma de reprodução dos sapos, que é quando o macho e a fêmea se abraçam, né? Realizam aí o famoso amplexo, né? Que é um abraço onde eles vão fazer a reprodução, vão liberar aí os ovos na água. Esses ovos aí, por sua vez, vão formar esses girinos, né? Como a gente está vendo na imagem, até que eles possam ocupar o ambiente terrestre, né? Então, você observou aí que a reprodução desses anfíbios, ela depende muito ainda da água. Por isso que a gente diz que eles são animais que estão nessa transição, né? Anfibio, ou seja, uma vida dupla, horas na água e horas também na estrutura ali terrestre, né? No ambiente terrestre. Então, por isso é importante a gente observar cada uma dessas características, saber diferenciá-los, né? Cada uma das classes que a gente aprendeu. Então, falamos hoje sobre os peixes e sobre os anfíbios, que é o primeiro grupo de vertebrados. Espero que você tenha aí compreendido esses conceitos, né? E até uma próxima aula.